paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Gabriele e vim ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para vocês. E para iniciarmos, vamos fazer uma oração. Eu peço que você feche os seus olhinhos. Papai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ter acesso a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Abra o nosso entendimento, o nosso coração e que o Espírito Santo esteja aqui nos ajudando, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. O assunto da lição de hoje é sonho ou pesadelo? E o texto áureo está em Salmo de número 23, verso 4, que diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. E o objetivo da lição de hoje é explicar a vocês que nós não precisamos ter medo de nada, porque quem cuida das nossas vidas é o Senhor. É normal sentir medo. Cada pessoa sente medo de alguma coisa. Uns têm medo de animais, outros de insetos, outros de viajar de avião, outros têm medo de altura ou de passar por cima de uma ponte. Há vários tipos de medo. Sentir medo é normal, mas nós não podemos deixar que ele nos domine. Vamos fazer uma recapitulação do que nós já estudamos sobre a vida de José. Nós sabemos quais foram os sonhos de José, sabemos que o seu pai se chamava Jacó, quantos irmãos José teve, sabemos que os seus irmãos não gostavam dele, eles tinham ódio no coração. Sabemos também que o nosso querido José foi vítima de um plano maligno para ceifar a sua vida. José foi jogado em um poço pelos seus irmãos. Mas o que será que aconteceu com José? Será que ele morreu naquela cova? Nós vamos dar continuidade à lição, a essa história de José. E agora eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 37. E nós vamos ler os versículos 25, 26 e 27. Vamos entender o que aconteceu com José. Diz assim: depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, e foi isso mesmo que aconteceu. Os irmãos de José tiraram ele do poço e o venderam para os ismaelitas que estavam indo a caminho do Egito. Os irmãos de José estavam tão cegos pelo pecado, a ira, a inveja, que eles não queriam mais ver o seu irmão. E aí venderam ele a essas pessoas que estavam indo ao Egito. Quando Rúben, o seu irmão mais velho, chegou ao poço, viu que José não estava mais lá. Rúben ficou desesperado, porque como irmão mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos seus demais irmãos. Rúben ficou triste e ele falava: e agora o meu pai Jacó vai perguntar sobre José. O que eu vou falar? Eu vou ter que mentir novamente, porque agora o meu irmão está indo ao Egito. Olha só, criança, uma mentira leva a outra, e essa história nos prova isso. E dando continuidade, nós vamos ler Gênesis capítulo 37, no versículo 31 e 32. Vamos ver que os irmãos fizeram outro plano para encobrir o que eles fizeram com seu irmão José. E diz assim: então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue
e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Olha só o que eles fizeram. Forjaram a morte de José, tiraram a túnica colorida, mataram um cabrito, sujaram a roupa de José de sangue e fizeram com que essa roupa chegasse a Jacó. Quando essa roupa chegou a Jacó, ele confirmou que realmente era a túnica de José. Jacó ficou muito triste. Enquanto Jacó chorava, José estava sendo levado ao Egito. Quantas coisas ruins a mentira traz para a vida daqueles que fazem isso. Nós aprendemos com essa história que nós não devemos mentir e nem guardar sentimentos ruins no nosso coração. E agora, José estava indo ao Egito. José deve ter sentido tanto medo no seu coração. Ele deve ter gritado por socorro, gritado por ajuda, mas as pessoas não ouviram José e nem o ajudaram. É uma história triste em que os seus irmãos forjaram a própria morte dele. Mas a gente aprende com essa história que em todo momento Deus estava cuidando de José. Nada fugia dos planos de Deus. Apesar da situação estar muito difícil e piorando cada vez mais, José estava sob os cuidados de Deus. Criança, talvez você esteja passando por uma situação em que você grita por socorro, mas parece que Deus não ouve, parece que Ele está em silêncio. Mas não perca as esperanças, porque Deus responde a nossa oração, a sua oração, conforme a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E basta a nós confiarmos na vontade de Deus. Em que situação complicada José estava? Ele havia sido jogado em um poço e o tiraram de lá, mas foi para o vender a pessoas que eles nem conheciam e que estavam indo para um lugar distante. Mas Deus estava guardando a vida de José. Assim como nós lemos em Salmo 23, verso 4, por mais que andemos por lugares complicados, por situações difíceis, é o Senhor que guarda a nossa vida. Não perca as esperanças, continue acreditando no poder do Senhor. A nossa solução não está na força do nosso braço, não está no nosso intelecto, mas está em Deus. Use a sua fé, fortaleça a sua fé diante das situações difíceis. Nós aprendemos muito com o Senhor. É aí que nós crescemos espiritualmente. É aí que o Senhor nos fortalece para que sejamos homens e mulheres fortes em sua presença. E agora eu quero deixar uma atividade para você e eu gostaria muito que você fizesse. É o seguinte: você vai pegar um papel em branco, vai desenhar uma cruz e vai recortar. Em cada lado da cruz, você vai escrever o nome de uma pessoa que você gosta muito, mas que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E todas as noites, antes de você dormir, você vai orar por essas pessoas e também vai ler João, capítulo 3, versículo 16. E creia que Deus salva, que Deus cura e que Deus restaura. E não será diferente com essas pessoas que você escreveu o nome na cruz. Continue confiando no Senhor. E você quer saber o que aconteceu com José enquanto ele estava indo ao Egito? Fique ligadinho nas próximas aulas, que nós temos muito para aprender com a vida de José. José, nessa época, ele tinha apenas 17 anos. Ele era inteligente, ele era esforçado, ele era obediente e por isso ele ganhou uma túnica que era diferente. Era uma túnica colorida, era uma túnica especial. O pai dele gostava muito dele porque era um garoto que ajudava, que era obediente e que se esforçava para agradar o seu pai. Pegue o exemplo de José para você ser assim. Aí na sua casa, com a sua família. Lembre-se da vida de José e ele tem muito a nos ensinar.
Ele não ficou na cova, ele não ficou naquelas situações difíceis, mas Deus abençoou grandemente José. E agora nós vamos encerrar a nossa aula com uma oração. Não esqueça de fazer a atividade. E se você tem alguma dúvida, você pode perguntar, deixe nos comentários e compartilhe essa aula com os seus amigos. Vamos fechar os nossos olhinhos? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por todo o ensinamento que o Senhor tem nos proporcionado, que venhamos guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Pai, te peço que abençoe cada criança e que elas sejam obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, crianças, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!